Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. E hoje é especial e é o top 10 dos melhores jogos que eu joguei pela primeira vez durante a Leiria Con 2026. É isso mesmo, a Leiria Con decorreu neste ano de 2026 entre 26 e 29 de março e eu estive lá na sexta, sábado e domingo e joguei vários jogos e estes foram os 10 melhores que eu joguei. E começamos com o número 10. E o número 10 é o Legions, é isso mesmo. Isto é um jogo pouco conhecido, mas ao mesmo tempo deveria ser muito conhecido. Por uma razão ou por outra, ficou um pouco perdido no mar. Porquê? Porque é um jogo do Abyss, é isso mesmo. Isto é o jogo do dois jogadores, de jogador contra jogador, no mundo do Abyss, o famoso jogo de Bruno Catala. Então o que é o Abyss? Ou o que é o Legions neste caso? O Legions é então um jogo de 1 contra 1, um Battle Liner. O que é que isso significa? Vai haver um cartão, um tabuleiro, e cada jogador vai estar do outro lado do tabuleiro e vai haver zonas nesse tabuleiro e nós queremos jogar cartas nas várias zonas do nosso lado para depois contrapor as jogadas das cartas nas outras zonas do outro jogador do outro lado do tabuleiro. Um Battle Liner. O Rainer Knizia faz isto várias vezes entre o Battle Line, o Schottentotten, o N outros jogos, não só ele, mas outros jogos. E Onami Koji, bem, N jogos tem, por isso mesmo é que eu digo que não traz nada novo. O jogo é interessante, vamos jogar cartas, as cartas têm valores e algumas delas também têm umas habilidades especiais, quando são jogadas são ativadas e nós vamos jogar estas cartas. Interessante, tem aqui um twist, o jogador com a carta mais baixa vai jogar primeiro, mas o jogador com a carta mais alta vai jogar primeiro e vai escolher a carta do mercado primeiro, mas o jogador com a carta mais alta vai jogar depois e vai usar uma carta para atacar o outro jogador. E o ataque é fazer virar as cartas do outro jogador. As cartas viradas, quando temos 3 cartas viradas, podemos recrutar um herói. O herói vai fazer o trigger também. O objetivo é fazer pontos e o jogo termina quando houver 5 bandeiras à mostra no tabuleiro. Quando isso acontecer, quem tiver mais pontos será o vencedor. E gostei do jogo. Está aqui no 10º mesmo por essa razão. Não traz nada radicalmente diferente. É um Battle Line com valores, onde vamos lutar por as várias zonas. As cartas vão ter pontos. Ter o controle de uma área ou de uma zona do tabuleiro faz com que nós tenhamos habilidades especiais, o que é interessante, tem um layer um bocadinho novo, mas não deixa de ser uma coisa, não é uma coisa super diferente. E de 2 contra 2, eu também não sou um grande jogador ou um grande fã de jogos apenas para 2 jogadores, e por isso mesmo está no meu número 10. E o meu número 9 é o Symbiose. O Symbiose é então um jogo que também não traz assim nada de muito novo, mas é super rápido e é divertido. Aqui vamos fazer uma grelha de cartas, Pixies, Faraway, Combo Castle. Vamos ter uma grelha de cartas, ou temos uma grelha de cartas inicialmente de 4 por 2 cartas, acho que é isso, ou, sim, uma grelha com 2 linhas, e cada carta tem ou pontos ou formas de pontuar, de acordo com as cartas que nós temos, com as cartas que o jogador à esquerda tem e com a carta que o jogador tem à direita. Então, do lado esquerdo, as 2 cartas do lado esquerdo são regras para pontuar o jogador do lado esquerdo. As 2 cartas que estão ao lado direito são regras possuem regras, as cartas que estiverem lá possuem regras para pontuar as cartas do jogador da direita, e as cartas que estão no centro são cartas que pontuam as nossas cartas da nossa grelha de cartas. E no nosso turno vamos então, tão simplesmente como
vamos virar uma carta e trocar uma carta com a carta que está, então, numa das cartas que está no mercado central, ou então vamos pegar uma carta que já está virada para cima no nosso grelha e vamos trocar com uma carta também do mercado central. E vamos ter que virar uma carta que não estava virada. Portanto, este é um jogo interessante. Porquê? Porque vai dar para brincarmos aqui um bocadinho com o que é que vamos pontuar de um lado, o que é que vamos pontuar do outro, que cartas fortes é que vamos ali buscar, porque se o outro tiver muitas cartas laranjas, está ali uma carta que pontua 3 pontos por cada carta laranja, se calhar é bom ficar deste lado. Portanto, este é um jogo super simples, super rápido, 15 minutos e está despachado. E se soubermos o que fazer, se já jogámos isto várias vezes em 10 minutos, está mesmo despachado. Portanto, é um jogo super simples, super rápido, talvez simples até demais para muitas pessoas, mas tem aqui uma dinâmica interessante, rápida, de pontuar de um lado, pontuar do outro, o que faz o jogo interessante, um filler que é sempre a jogar. Então este Simbiose está aqui no meu número 9. E o meu número 8 é o Propolis. É isso mesmo, este Propolis é um jogo onde vamos ser cada um de nós uma espécie de uma colmeia de abelhas que vai ter que ir coletar vários tipos de pólen. Esse pólen vai permitir criar vários tipos de colmeias diferentes que nos vão dar pontos, vão nos dar descontos para comprarmos outras colmeias. Portanto, é um jogo assim, um bocadinho onírico, diferente e tem um sabor muito, muito grande a jogos como, por exemplo, Splendor. O Splendor é sem dúvida um jogo que me faz lembrar este jogo. Aqui, em vez de simplesmente ser um draft de cartas, o draft de cartas é feito com pequenas abelhas que são nossos trabalhadores. Portanto, vai haver uma grelha de cartas e temos um determinado número de trabalhadorzinhos de abelhinhas que vamos colocar numa carta. Quando colocamos na carta, vamos lá colocar essas abelhas e as cartas dão vários, ou dão um tipo só de pólen, ou dão vários tipos de pólen. Ou então deixam-nos trocar um pólen por outro pólen, assim se possa dizer. E quando lá colocamos, vamos aumentar trilhos de recursos, que são o pólen para fazer um mel ou o que for. E é esse pólen que vai nos deixar comprar cartas que vão melhorar o nosso tableau. E muitas delas, além de nos dão umas habilidades especiais, ainda nos dão pequenos símbolos que vão nos permitir não só comprar a carta especial, assim se pode dizer, mas também vai dar descontos para comprar cartas mais adiante. Portanto, um engine building com worker placement. E, sem dúvida, está muito interessante. Tem uns componentes interessantes, com os tabuleiros são com bom jogo pequenino, porque é um jogo pequenino, relativamente barato, e é um jogo que até me surpreendeu bastante. Não estava à espera de algo tão simples ser tão divertido, mas sim, sem dúvida, este Propolis é um jogo muito, muito interessante, um filler que dá para jogar com família, com o mesmo, não, talvez um pouco mais que o Splendor, mas não muito mais que o Splendor. É por isso mesmo que está aqui, neste top 10 dos melhores jogos que eu joguei pela primeira vez na LadyCon. E o próximo é o Aquaria. É isso mesmo, este é o quarto jogo, assim se possa dizer, a ser lançado pelo Tomáš Holek. Este é então um jogo que muita gente esperava muito, porque o Tomáš Holek, para aqueles que sabem quem é, para quem não sabe, então basicamente é o designer que criou 3 fabulosos jogos num só ano, e foi o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, o Teagarden e o Galileo Galilei. Logo 3 super hits massivos, logo num só ano, logo no primeiro ano em que ele começou a fazer a publicação de jogos. Mas este Aquaria, pelo que sei, também era para ter sido publicado nesse ano, só que a Delicious Games, que é a editora deste jogo, resolveu passar para o ano a seguir. Ainda bem. Porque muita gente estava à espera de muito deste jogo Aquaria. E
muita gente ficou um pouco decepcionado. E confesso que eu também. O jogo não é mau, o jogo é bom, é um bom jogo, tem uns mecanismos muito interessantes, mas não sei porquê não se compara à maestria dos outros 3 jogos. É um jogo que eu gostei, é um jogo que é bom, mas ao mesmo tempo é um pouco decepcionante, mesmo porque eu estava à espera que o nível mantivesse. É difícil, compreendo, é difícil, mas o jogo é divertido, tem uns mecanismos interessantes. E aqui vamos então ser criadores de aquários, ou vamos fazer aquários de peixes, que têm algum tema, os mecanismos é €1, que tem algum tema, apesar de ter aqui algumas disparidades temáticas. Por exemplo, vamos usar no nosso aquário peixe de água salgada e peixe de água doce e anémonas de água salgada, etc. Tudo no mesmo aquário, o que não dá para acontecer, claro. Portanto, mas fora essa desconectividade temática, o jogo é interessante, onde vamos usar oxigênio para podermos, como um recurso para podermos colocar mais peixes no nosso aquário. Temos que alimentar os peixinhos com comida no final de cada ronda. Portanto, tem aqui várias conectividades temáticas muito interessantes. E o mecanismo central também é interessante e diferente daquilo que eu já alguma vez vi. Temos os dados, e os dados na verdade não são rolados, nem são como contadores de ações. Vamos ter 4 ações e vamos rodando o dado cada vez que fizermos uma ação. Então está assinada, depois vamos rodando o dado para 1, rodamos o dado para 2, rodamos o dado para 3, para 4, e quando toda a gente chegar aos 4, o jogo termina a ronda. Portanto, é um contador interessante de ações, de número de ações e de turnos, e vai também ser uma espécie de um action selection, isto é, nós vamos virar o dado ao mesmo tempo que vamos colocá-lo numa zona para fazer ações. E são ações desde adquirir novas cartas de peixe, algas e anémonas, fazer a subida por um trilho de Recife. Portanto, também é um bocado de desconectividade de temática. Simplesmente há um trilho que não se percebe muito bem para que é que serve, tem a ver com recifes, mas recifes num aquário, e é simplesmente subir um trilho. Portanto, outra desconectividade temática estranha, que é simplesmente deram aquilo um trilho, e é o trilho de adquirir bónus. Também temos uma espécie de uma subida, de uma limpeza do filtro, ou a melhoria do filtro, para depois tem que ser limpo. Tem aqui é interessante, mas ao mesmo tempo é desconexo em termos de temática. Parece que há ali tentaram colocar estes mecanismos ligados com o tema da peixicultura em aquário, mas ao mesmo tempo não o conseguiram. E é por isso que, por mim, e acredito que por muito boa gente, este aquário foi um pouco decepcionante. E é por isso que está aqui no meu número 7. Felizmente o seguinte jogo melhorou as minhas... Apesar de estar no número 6, é um jogo que eu gostei muito, e é o Explorers of Navoria. É isso mesmo, este é um jogo que também teve aí o ano passado, se eu estou enganado, aí um grande bang, muita gente gostou, e teve em 2024, teve aí nas listas de muitos reviewers, o top 10 de muitos reviewers do ano, e é um jogo divertido, é muito fofinho, assim se possa dizer. Nós vamos ser como é que eu posso dizer, uma tribo, assim se possa dizer, um clã de exploradores de Navoria, de uma região fantasiosa, onde vamos ter que viajar por os vários lugares, e para isso vamos usar então, o jogo vai ter 2 partes. Na primeira vai ser uma espécie vamos tirar discos de um local. Os discos vão dizer que tipo de cartas é que vamos poder adquirir. Portanto, é um card drafting, utilizando uma espécie de action selection aleatório. Portanto, temos 2 discos e as cores vão nos permitir fazer o draft de cartas dessa cor. Essas cartas vão dar-nos várias coisas, subir vários trilhos, adquirirmos recursos, etc, etc.
E depois vai haver uma segunda parte a cada ronda em que os discos foram retirados ou que foram retirados e colocados nas cartas para serem adquiridas, vão ser utilizados como nos espaços do worker placement. Portanto, tem aqui uma dicotomia muito interessante que eu nunca vi, portanto, e por isso gostei logo destes mecanismos. Também vamos melhorando, eu gosto muito desta parte da melhoria das nossas ações. Nós vamos adquirindo recursos, espadas, comida e cristais, e vamos usando esses recursos para depois melhorar as nossas ações. E eu gosto deste engine building de fazer melhorar as nossas ações para depois conseguirmos fazer melhores ações e fazer subir trilhos. Na verdade é um jogo de subir trilhos, de adquirir pontuação, pontuar os trilhos por onde subimos, porque nós vamos explorar as 3 zonas de Navária, a montanha, a floresta e o deserto, assim se possa dizer. Vamos subindo nesse trilho de exploração para depois adquirirmos vários bónus e depois fazemos o que é muito importante, que é contribuirmos para vários tipos de objetivos pessoais, globais, etc, etc. Portanto, aí é uma corrida, assim se possa dizer, a esses objetivos antes que os nossos adversários. É um jogo divertido que tem alguns mecanismos comuns e vistos noutros jogos, mas ao mesmo tempo feitos de uma forma diferente, e é por isso que eu gostei destes Exploradores de Navária. E o próximo é o Tenby, é isso mesmo. O Tenby é sem dúvida um jogo que eu estava muito curioso, porque eu ouvi dizer o ano passado que era uma espécie de um indie game de um first time designer, pelo menos um first time designer que publicou pela primeira vez o ano passado, e o jogo dele, que é o Tenby, é logo muito interessante. Então aqui vamos construir ruas, a cidade de Tenby, no país de Gales, na Grã-Bretanha, e podemos então começamos com a nossa casa central e depois vamos estendendo a nossa rua para a esquerda e para a direita, e podemos também construir outras ruas de Tenby. E vamos para isso fazer um draft de cartas, e o draft de cartas tem muito a ver em termos de sabor e em termos de mecanismo, tem um bom pedaço de King Domino, é isso mesmo. Nós, de que forma? Nós vamos iniciar com os nossos seletores, assim se possa dizer, em cartas, de acordo com a ordem de jogo, e depois vão aparecer umas cartas cá em baixo que vão ter números, valores, e vão ter colocadas por ordem, do menor para o maior, e as cartas menores têm ações e recursos menos ações, menos recursos ou menos valiosos, e as mais valiosas, as cartas com maior número, vão ter mais recursos, ações mais valiosas. E onde escolhermos vai ser a nossa ordem para o próximo coisa. Isto é, se escolhermos a carta com maior valor, vamos ser os últimos a jogar. Se escolhermos a carta com menor valor, vamos ser os primeiros a jogar na próxima ronda. Portanto, tem este mecanismo do King Domino. E eu gostei. É um jogo de construímos então as nossas ruas. As ruas cada carta vai pontuar de formas diferentes com as cartas que têm na rua, nas cartas que têm na cidade. As cartas têm... normalmente as cartas pontuam ou ali na vizinhança, logo no imediato, ou na rua inteira. É normalmente isto. Depois também temos objetivos pessoais, que também vamos ter que escolher ruas, e essas ruas vão pontuar também de formas diferentes. Podemos pontuar nuvens, bancos de jardim, flores nos vasos das janelas, portadas, N postes da luz, N formas de pontuar. Cada carta pontua formas diferentes, e depois temos que fazer seguir, cada rua vai ter que seguir um padrão. Se há um passeio, as cartas têm que estar em passeio. De repente existe um cais, as cartas têm que começar a ver o cais, a água, etc, etc. Portanto, é um jogo simples, mas que tem uma muito interessante profundidade e que me surpreendeu um pouco. Já tinha ouvido falar muito bem disso, portanto não foi uma super surpresa, mas foi uma boa surpresa, e eu gostei muito deste
Tenby. E o meu número 4 é o Popcorn. É isso. Eu adoro jogos sobre filmes. É isso, confesso. E o Popcorn chama-me logo a atenção quando foi anunciado o ano passado. Isto é um jogo de 2025. E é um jogo que eu tive logo muita curiosidade, porque aqui vamos gerir um cinema e vamos adquirir filmes para as várias salas do nosso cinema e vamos melhorar as nossas salas de cinema, vamos adquirir filmes para as nossas salas de cinema, vamos adquirir clientes ou atrair clientes de acordo com os filmes que vamos colocar, e é um bag builder de clientes. Isto é, vamos ter meeples, os meeples vão ter cores, branco como neutrais, mas depois temos azul, vermelho, amarelo, verde, e eles vão ser colocados, conforme os vamos adquirir, vamos ser colocados num saco. E basicamente o jogo vai ser passado por rondas. A cada ronda vamos, então, primeiro de tudo, se quisermos, não há uma obrigatoriedade, vamos adquirir um novo filme para ser visionado numa das nossas 3 salas. Esse filme vai ser slotted, e aqui também é muito interessante porque o nosso cinema tem vários, como é que é dizer, é indentado, dá para meter os filmes, encaixar os filmes de forma correta, os assentos, as coisas estão muito interessantes, tem vários níveis de cartão, o que é muito interessante, gostei muito deste pequeno pormenor. Vamos poder adquirir um filme, depois vamos retirar clientes do saco, certo? Tiramos clientes do saco e vamos distribuí-los pela nossa sala. A sala começa apenas com 3 assentos, uma sala com um assento, outra sala com 2 assentos e outra sala sem assento nenhum. Vamos começar a colocar e depois podemos comprar assentos também. Podemos colocar os assentos podem ser 1, 2 ou até 3 assentos que podemos depois colocar na nossa sala e melhorar o número de espectadores que podem ir assistir aos nossos filmes. E de acordo com a cor dos assentos e a cor do filme, eles vão fazer várias ações, como nos dar mais dinheiro, como nos dar pontos, como permitir retirar os clientes neutros, que são os brancos, de jogo, porque nós queremos os clientes de cor e assentos da mesma cor, e queremos os clientes daquela cor que gostam daquele tipo de filme, para ele acionar os filmes, os assentos daquela cor, da mesma cor que o cliente, e acionar as ações dos filmes. E os filmes vão cada vez mais, portanto, eles vamos podendo fazer as ações, mas os filmes também vão perdendo o interesse, assim se possa dizer, e as ações dos filmes vão cada vez sendo menores, até que o filme pode lá ficar, mas não dá ação nenhuma. E é muito interessante. Eu gostei muito dos mecanismos deste jogo. Gostei deste bag building, gostei destas ações, gostei da temática, gostei que o tema dos filmes vá bem com o tipo das pessoas que gostam daquele tipo de filme, e o filme cada vez vai perdendo interesse, apesar das pessoas gostarem dele. Este Popcorn foi muito, muito bom, é por isso que está aqui no meu número 4. E o meu número 3 é o Wormspan. É isso, Wormspan. É verdade, só agora, depois de alguns anos depois de ter saído, se não estou enganado, saiu em 2023 o Wormspan, só agora é que eu consegui jogar este Wormspan. O Wormspan também custou um bom bocado a sair depois do Wingspan ter sido lançado, e eu também consegui só jogar agora. E gostei mais, vai assim um choque já para muita gente, gostei mais do que o Wingspan, por várias razões. Na minha opinião, é um jogo que dá para fazer mais, é um jogo que é um pouco mais envolvente em termos de mecanismos, e por isso mesmo eu gostei mais nesse aspecto. O Wingspan é um jogo super simples, faz aquilo e é super simples, qualquer pessoa consegue jogar o Wingspan. O Wormspan é um pouco mais envolvente, mas para as pessoas mais gamers, que não jogos familiares, que gostam de jogos um pouco mais familiares, puros ou médios, este Wormspan é bem melhor. Dá para fazer não só mais ações,
fazendo vários combos, dando-nos moedas de dragão que nos permitem fazer mais ações, como nos deixam fazer ações encadeadas de uma forma que o Wingspan só permitia fazer muito pouco, e isso elevou para mim em muito este Wyrmspan. Além do mais, tem dragões, e dragões, para mim, superam pássaros. Sorry, eu sou um homem da fantasia. Por isso mesmo, para mim, este Wyrmspan melhora várias coisas do Wingspan, mas não deixa de ser um jogo com mecanismos semelhantes de tableau building. Vamos colocando, tem um nível acima de temos que escavar o local, temos que libertar o local onde nós vamos colocar o nosso dragão. Primeiro temos que escavar a toca do dragão para depois colocar o dragão por cima, tem esse nível. Mas o colocar lá, fazer a escavação desse lair dá-nos mais coisas, dá-nos bónus, dá-nos ações a mais, dá-nos recursos a mais, deixa-nos fazer mais coisas. Portanto, muito bom. Gostei. Depois também dá para fazer a exploração. Em vez de fazermos da direita para a esquerda, fazemos da esquerda para a direita, mas o jogo está muito bom. E eu gostei muito. Ainda tem mais uma parte da guilda dos exploradores que nos dão mais ações, mais recursos, mais formas de pontuar. Wingspan. Gosto muito do Wingspan, mas o Wingspan para mim é bem melhor. E estamos à próxima ao final, e o meu número 2 é o River of Gold. É isso, o River of Gold. Finalmente consegui jogar este jogo, também já o adquiri há um bom tempo atrás, mas só agora, na Leiria.com 2026, é que eu consegui jogar o River of Gold. E está aqui no meu número 2, portanto eu gostei muito deste jogo. Este é um jogo passado no mundo de Rokugan, The Legend of the Five Rings, o super conhecido jogo de RPG, passado num mundo de fantasia muito japonês, asiático. E aqui vamos para a parte menos fantasiosa e menos RPG deste jogo, na verdade. Vamos para o mundo comum, sem ser com os heróis. Vamos então ser mercadores neste mundo, no Rio de Ouro. E é um jogo económico, assim se possa dizer, onde nós vamos andar com o nosso barco, vamos construir vários entrepostos comerciais. Esses entrepostos comerciais dão-nos melhorias no nosso trilho e no nosso standing com os vários clãs do Legend of the Five Rings. Podemos usar cartas que nos vão dar melhorias e vamos fazer com que as nossas ações sejam mais poderosas. E os nossos barcos vão nos permitir descer o rio, e conforme os edifícios vão sendo construídos, os edifícios, tanto por os nossos adversários como por nós vamos ativar esses edifícios para ganharmos recursos, para fazer mais ações. Também vamos dar benesses não só a nós como não só como aquele que fez a ação do edifício, como ao dono do edifício, como vamos dar ações e melhorias e bónus aos outros jogadores que também eram donos dos edifícios da zona onde calhámos. Portanto, tem aqui uma simbiose, aqui temos de estar sempre atentos, porque tu foste aí ter ao meu edifício, ficas com isso, mas eu quero esse bónus para mim. Se calhar vai dar agora um jeitaço para eu conseguir fazer uma ação melhorada a seguir. Portanto, gosto desta envolvência e todos os jogadores estarem sempre em volta e ganhar sempre alguma coisa, mesmo no turno dos outros. E é um jogo super simples, que não tem nada de mais, mas esta sua simplicidade, esta sua streamline é o que me atraiu bastante. E por isso mesmo, este jogo com uns componentes fabulosos em termos de arte, em termos de componentes em si, onde o rio, o tabuleiro está dourado, fabuloso. E é por isso que gostei muito deste River of Gold. E chegamos ao número 1 dos melhores jogos que eu joguei durante a Leiria Icon 2026. E é o Kingdom Crossing. É a verdade.
também é uma surpresa para mim. Por várias razões. Eu já tinha ouvido dizer que este jogo era muito interessante, era muito divertido e surpreendeu muitos reviewers o ano passado. O jogo saiu no final do ano passado e foi calhar ao top 10 e vi vídeos em que foi o número 1 de muitos designers ou muitos reviewers. Mas não estava à espera que ficasse, quando jogasse, ficasse no top 1 de qualquer lista. E ficou. Porque é um jogo muito interessante. É um jogo com os componentes assim são fabulosos. A arte é fofinha, mas é muito interessante. E não é um jogo fofinho. Não é um Everdell. Apesar do Everdell ser um jogo também com algum cérebro. É um jogo que tem um nível acima disso. Vamos também adquirir cartas, como o Everdell, mas vamos suar por elas, porque não é direto. O jogo é baseado num problema, assim se possa dizer, que não vamos com um problema clássico matemático de passar por pontos, mas nunca podemos passar e temos que viajar o mais possível por as várias ilhas que essas pontes unem, mas nunca podemos passar no mesmo movimento 2 vezes pela mesma ponte. E vamos tentar chegar no nosso turno a vários sítios para adquirir várias cartas que nos interessam, fazendo depois subir vários trilhos de recursos. Vamos poder adquirir vários tipos de outras coisas que vão nos permitir fazer melhorias nas nossas ações. As cartas que vamos adquirir vão fazer com que nós consigamos fazer várias ações melhoradas, porque cada carta vai ter vai ser uma espécie de um clã de um animal e vamos fazendo a collection disso, e esses animais, de acordo, têm que estar aos pares, e cada par desses animais vão nos dar uma ação super especial no início de cada ronda. E depois vamos usar uma espécie vamos usar marcadores de ação. É um action selection com tokens que nos permitem fazer a ação. Essa ação tem sempre um movimento. Temos então que ter dinheiro para comprar uma carta, porque só podemos mover para uma ilha com uma carta que podemos comprar. E aí faz mais um problema. Portanto, aqui vamos então vamos mover, vamos adquirir cartas. As cartas vão ter bónus, vão ter ações especiais, vão nos permitir ganhar recursos, vão nos permitir fazer ações especiais. E é um jogo que eu gostei muito. Fazer aqui como é que eu faço isto para chegar àquela carta e dar aqui uma volta, e tenho estes tokens que permitem-me fazer 1, 2, 3 movimentos, e este token agora faz movimento, mas dá-me 3 pontos, quer dizer que eu posso ir ali pescar. Será que eu tenho dinheiro para depois pescar aquela carta que eu necessito muito? Se calhar aquela carta dá-me o dinheiro que eu necessito para depois pescar a outra, mesmo que eu só fizer um movimento. Para um jogo que parece só a box art, parece um joguinho fofinho para crianças, é um jogo que dá muito o que pensar, e por isso mesmo este Kingdom, que pode ser jogado super simples. Vamos mover, agora apanhamos esta cartinha aqui, podemos apanhar aquela cartinha aqui, mas para aprofundar este jogo, para chegar mesmo ao cerne, este jogo requer muito pensamento, e é um jogo que eu apreciei bastante, este Kingdom Crossing, o meu número 1 dos jogos que eu joguei pela primeira vez na LadyCon 2026. E pronto! Já está! Foi uma excelente LadyCon, mais uma. Quando lá estaremos. Há mais aí uns vídeos da LadyCon no canal, por isso vão lá ver se ainda não os viram. E até ao próximo vídeo.